Você já sabe se você é o líder Branca de Neve ou não? Pois é, eu fui líder Branca de Neve durante muito tempo. Oi, Tudo bem, Sandra? tudo jóia? Tá Tudo me ouvindo bem? bem? Sim, estou. Tudo bem. Deixa eu aumentar aqui o meu volume para te ouvir melhor, que eu tô sem o fone hoje. Ah, tá. Prazer falar contigo, prazer te conhecer. Eu te vejo às vezes na live também, acompanhando a gente, né? E aí, qual era o problema da tua padaria? Me ajuda a lembrar. Então, o problema é porque a pessoa que me ajuda a cuidar, que gerencia aqui, ela está grávida. E Aham. agora eu comecei a fazer já o processo de descrição de cargos. Na verdade, elas já começaram, né? Eu comecei a Uhum. passar, cada um fazendo a sua descrição. Mas a minha dúvida é a seguinte, né? Até ela começou a fazer a gerente todas as funções que ela faz na empresa. Qual que é a minha dúvida? Como que eu faço para passar as tarefas dela para uma outra pessoa? Que de repente também não tem a mesma maturidade que ela tem, né? Quem vai assumir as tarefas dela na ausência? Ok. Primeiro, que você não faz tudo ao mesmo tempo, porque vira Certo. bagunça. Então, eu sempre falo para você fazer a descrição com a primeira pessoa que está ao seu lado. No caso, se é a gerente, é a gerente. Mas isso você faz depois que você fez a sua também. Você já fez a sua? Eu já fiz a minha e o meu marido e sócio já fez a dele. Então, as três Legal. lideranças já está pronto. E você percebeu que você tem bastante atividades que não te pertencem. O meu marido tem bem mais do que eu. Pois é. Então, normalmente isso acontece e a gente acaba tendo muitas atividades que não nos pertencem. Como é que Tá. nós fazemos? A gente coloca uma graduação nessas atividades. As atividades número 4 são as que você vai permanecer com elas. Ou você pode usar cores também, como você preferir. É que normalmente a gente joga isso no Excel e aí você pode colocar a graduação. 4 para as atividades que são suas e que você não vai passar para ninguém. 3 para as atividades que para você passar tem que ter um nível de conhecimento, de preparo e tudo mais. 2 para as atividades que você passa facilmente. E 1 para aquilo que nunca era para você ter feito. Ou, se você preferir, vermelho para aquilo que nunca era para ter sido feito. Amarelo para o 2 e 3, aquilo que requer um certo trabalho para que a pessoa possa fazer. E verde, aquilo que sim é sua atividade, te pertence e até inclusive atividades novas. Então, normalmente, ou a gente usa esse catálogo de cores, né, do próprio Excel, pinta células, para que visualmente você tenha aquele impacto de uau, só tem amarelo e vermelho, entendeu? Então, isso é muito impactante, é muito impactante. E essas tarefas vermelhas, elas não podem mais fazer parte do teu dia a dia. Quando foi? Antes de ontem que eu fiz a live com o Roger, né? E apenas essa mudança que ele fez de deixar de fazer algumas atividades, ele começou a investir o seu tempo em outras áreas. Ele foi participar da sociedade comercial na cidade dele, ele foi fazer outras coisas e só essa mudança fez com que ele aumentasse em 40% o seu faturamento. E aí, você vai ter que fazer o papel de líder, coach, mentora, treinadora, dá o nome que você quiser. Mas você vai ter que fazer esse papel com a tua gerente. Porque ela não tem essa maturidade ainda, embora ela seja gerente, deveria ter. E ela vai te apresentar todas as atividades que ela faz e juntas vocês vão começar a encontrar saídas para isso. Olha, essas atividades aqui, número 4, são as que pertencem ao teu cargo de gerente e são as que você vai continuar fazendo. Agora, essas atividades aqui, número 3, também são importantes, mas a número 2, a gente consegue promover alguém da empresa para que essa pessoa possa começar a estar absorvendo. Porque, como você mesma disse, a tua gerente está grávida. É essa Tá que grávida. É, ela precisa preparar alguém para estar assumindo o cargo dela. Então, nesse momento, vocês nunca vão passar as atividades nível 4 nem as 3. Vocês começam passando as nível 1 e depois a nível 2. Então, nesse processo, ainda é só um processo de tomada de consciência de que para a empresa crescer, a pessoa tem que assumir coisas novas. É só um processo ainda de tomada de consciência.
Quando vocês já estabeleceram essa conversa, já fizeram feedback, já começaram a avaliar quem são as possibilidades de pessoas que podem estar absorvendo aquelas atividades, porque vocês conhecem a sua equipe. É só então que a gente passa a fazer a descrição de atividades do restante da equipe. Depois que você já fez inúmeras reuniões com a tua gerente, criou uma estratégia junto com ela, criou um processo com ela de que forma que vai ser feito o desligamento dela e quais atividades. Provavelmente algumas atividades, número 4 dela, você que vai assumir. Não tem jeito. Não tem como. Porque você não tem uma segunda gerente preparada e até para você assumir essas atividades nível 4 dela, você também vai precisar ser treinada por ela. Porque às vezes ela já está fazendo essas atividades nível 4 há tanto tempo, né? Que ela vai precisar passar para você como que elas estão sendo feitas. E dessa forma, com as atividades todas escritas em micro tarefas e não de forma ampla e genérica, você consegue ir programando o que você vai estar absorvendo de atividades dela neste momento. E aí, mais do que nunca, você vai ter que deixar algumas das atividades que você e seu esposo fazem. Então, até aí é um processo entre os 3 líderes de quem vai assumir o que para que ela possa estar saindo. E as atividades mais simples vão ser distribuídas. Aí é só processo de tomada de consciência, nenhuma ação propriamente foi feita ainda, porque nós estamos lidando com a cúpula da empresa. Agora nós vamos lá para as pessoas mais simples. Quantas pessoas você tem, Sandra, na tua equipe? Eu tenho na loja que é a indústria que faz para as outras 2 cafeterias, nós temos 13 pessoas. Ok. Então. Quer dizer assim, né? Comigo e com o meu marido, por enquanto, a gente está na função, né? Vamos parar de contar vocês. Vamos parar de contar vocês, porque se a gente ficar contando vocês, né? Então a gente já começa errado. A gente sempre tem que contar que vocês não estão lá. Que vocês estão viajando, que vocês estão em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do mundo. Então a gente não conta vocês. E aí, então, nós temos 11 pessoas, incluindo a gerente, certo? 13 pessoas. Mas 13 não é incluindo você e seu marido? Não, aqui seria 15, né? Ah, tá. Mas nós estamos com 13. 13, incluindo eu e meu marido. Ah, não. São 13. Incluindo a gerente? Incluindo a gerente, isso. Ok. Aí, vai ser muito importante que, eu não sei se a gerente ainda está trabalhando ou não. Ela está trabalhando? Ela vem em horários alternativos porque ela está me ajudando para fazer a passada das funções dela, né? Na verdade. Seria muito importante que ela estivesse com você nesse processo da criação da descrição de cargos do restante do pessoal da equipe. Para quê? Para que ela possa ser empoderada. Dentro dessas 13 pessoas, quais são os cargos que você tem? Então, eu tenho, na parte da frente, eu tenho atendente caixa e tem atendente balcão. Lá na frente eu tenho 7 pessoas. Tá. Então, você nunca pode misturar nesse processo pessoas que tenham o mesmo cargo. Quer dizer, desculpa, ao contrário disso. Você nunca pode misturar nesse processo pessoas que tenham cargos diferentes. Pessoas com cargos diferentes você não pode colocar. Porque geralmente o salário é diferente, né? Às vezes o caixa ele recebe quebra de caixa, ele recebe acúmulo de função. Então, geralmente o salário do caixa é diferente. Você só pode colocar pessoas com o mesmo cargo. E esse não é um processo que a gente deixa solto. Esse é um processo que quando as pessoas são muito simples, a gente coloca elas dentro de uma sala. E a gente entrega o papel e esse papel vem escrito o que você faz, como você faz e por que você faz. E esse é um processo que também não é tão rápido. A pessoa vai gastar pelo menos uns 20 minutos para escrever o que ela faz, como e por quê. E quando elas terminam de fazer, vamos supor que você tenha 4 pessoas na mesma função. Aí você separa em duplas. Verifica se tudo aquilo que você escreveu é o mesmo que a outra pessoa escreveu, se tem diferenças e complemente. E aí você dá 15 minutos para elas verificarem e complementarem. E se são 4 pessoas, depois vão estar em 4. Aí termina essa parte e depois você vai levar isso para vocês, para que você e a gerente avaliem
E esse é o momento de você empoderar a tua gerente, de fazer a formação da tua gerente. E aí você vai avaliar e você vai pensar, junto com a tua gerente, uau, mas isso que essa pessoa está fazendo não tem nada a ver, isso aqui não é função dela, e isso acontece. Mas você não vai falar isso dessa forma com ela, porque alguma coisa tem. Então, você vai pensar também, nossa, mas essa pessoa ela está com espaço ocioso aqui, a gente pode aumentar aqui. São coisas que vocês vão pensar, ou coisas também que ela deveria fazer e que ela não marcou. Por que será que ela não marcou? Será que ela esqueceu? Porque uma esqueceu, eu entendo, mas as 4 esquecerem, Sim. será que elas não estão fazendo? E aí vocês vão anotar e pontuar tudo isso entre vocês. Em paralelo, vocês vão estar fazendo as outras atividades, mas você já tem uma pecinha do quebra-cabeça para começar a buscar informações de quem é que deveria estar fazendo aquela atividade, né? Quem será que está fazendo? Porque em algum lugar a atividade está. E aí vocês vão começar a encaixar o quebra-cabeça fazendo outra função. Mais uma vez, você vai precisar em torno de 1 hora para estar com essas pessoas. E esse é um tempo que, se você fizer fora do horário de trabalho, paga-se hora extra e não pode exigir a obrigatoriedade da pessoa. Se ela tem um compromisso, ela pode não querer ir. E tá tudo bem. Dentro do horário de trabalho, você pode exigir que vá. E que a gente nunca entrega papel para as pessoas levarem para casa, porque para casa, né, elas têm que descansar, elas não estão trabalhando, não estão sob o mando da empresa neste momento, ok? Então, você vai estar, neste momento, fazendo o mesmo processo com outras pessoas. Com 13 pessoas, você vai levar mais ou menos uns 3 dias para fazer esse primeiro levantamento inicial com elas. Certo. 4 dias no máximo. Isso gastando 1 hora, 1 hora e meia por dia. Porque você tem um monte de coisa para fazer, como é que você vai ficar o dia inteiro fazendo isso? Não vai funcionar. Porque aí que as pessoas gostam de escrever no meu Instagram, isso é teoria. Não, isso não é teoria. Faz 30 anos que eu vivo isso com os empresários. Isso é a organização da empresa. Porque à medida que as meninas vão escrevendo o que cada uma faz, você vai tendo mais clareza de como fazer a divulgação. O teu tempo vai ser para desenvolver essa tua gerente. Porque agora você vai precisar encontrar quem são as pessoas nível 2 da tua turma. Porque não são todas que vão absorver o que a gerente faz. São as nível 2 que você tem, mas que elas ainda não são reconhecidas por isso. E quando você começa a ver, durante esse processo, quem liderou, quem fez mais rápido, quem entregou, quem fez mais complexo, quem estava mais orientando do que respondendo. Por isso que não é uma folha de papel que você dá para a pessoa fazer longe de você. É um processo, é uma dinâmica de grupo, onde você vai estar escolhendo as pessoas que vão estar assumindo o nível 2. E aí você complementa essas informações que você já tem do processo que elas fizeram com informações do departamento pessoal. Essa pessoa está com a gente há quanto tempo? Ah, está comigo há 1 ano, 2 anos. Essa pessoa, ela faltou quantas vezes no último ano? Essa pessoa trouxe quantos atestados no último ano? Quem é essa pessoa? Ela já levou quantas advertências no último ano? Então, você vai ter outras informações que são informações que você está complementando com o perfil daquela pessoa. Aí, quando você identifica que a pessoa tem atividades diferenciadas, um tempo de casa diferenciado, ela vai ganhar o nível 2, seja lá o que for que ela faz. Ah, ele é atendente, ok, ela vai ser atendente nível 2. E oficialmente, ela vai ser promovida. Oficialmente. Você vai aumentar o salário dela em 5%, 5% sim, porque de repente, se a pessoa ganha R$ 1.200, a gente está falando de R$ 60. Talvez você aumente em 7%, 6%, eu não sei. Você vai estipular um valor e essa pessoa vai passar a ser nível 2 e ela vai começar a desenvolver outras atividades que hoje estão com a gerente. Sim. Então, a partir de hoje, você já desenvolve isto. Eu gostaria de estar acrescentando, né? Para que você também faça isto. Você vai ser treinada para fazer isto. E a partir
do dia 1º de outubro, você já vai estar como atendente nível 2. Então, eu quero te dar os parabéns por estar na nossa empresa há tanto tempo, Pá, nível 2. Nível 2, ela vai ter novas atividades das quais ela vai ser cobrada. E aquelas atividades mais simplesinhas que ela fazia, acaba sendo diluída com a equipe. Porque geralmente as atividades mais simplesinhas não são atividades que ela tenha que passar para alguém. São atividades que todos fazem. Então, todos atendem o balcão, ok? Ela vai continuar atendendo o balcão, mas ela vai estar um passo atrás. Ela vai atender o balcão quando precisa. Então, nós temos as pessoas que vão à frente atender o balcão e nós temos as pessoas que vão quando precisa. Ela vai passar a fazer parte do time que vai quando precisa. Porque ela tem outras atividades para entregar. Talvez ela tenha que ver estoque. Eu não sei quais são as atividades da gerente. Mas talvez ela tenha que ver estoque, talvez ela tenha que montar uma planilha, talvez ela tenha que fazer outras coisas. Vedar o produto. Eu não sei o que ela vai ter que fazer, mas ela vai ter outras atividades para fazer. Então, não significa que ela vai deixar de atender o balcão, mas significa que ela vai estar um passo atrás do balcão para atender quando precisa. Então, ela vai ter uma série de atividades que ela vai fazer igualzinho todo mundo quando precisa. Geralmente, cafeteria tem alguém lá lavando coisa o tempo todo. Sim. Ela pode continuar lavando quando precisa. Ela vai estar um outro passo para que ela possa estar indo. O pessoal está perguntando da parte burocrática. O contrato de trabalho, ele jamais pode ser alterado e é por isso que eu sempre peço que vocês olhem e leiam muito bem o contrato de trabalho. Em quais circunstâncias eu posso alterar? Eu posso alterar quando eu tenho uma norma mais benéfica para o contrato. Então, neste caso, a pessoa está sendo promovida. Vai ser informado a contabilidade, que a partir do dia tal, ela vai passar a ser atendente 2. Já aviso, não briguem com a contabilidade, porque não existe um CBO para atendente 1, um CBO para atendente 2. Não existe isso. Então, mas isso a gente divulga para a equipe? Calma. Tá. Primeiro se acerta com ela, porque ela tem que querer, né? Tá. Está sendo promovida e ela tem que querer. Aí você vai estar informando a contabilidade que ela vai passar a ser atendente nível 2. E algumas contabilidades dizem que isso não existe, mas isso existe sim e faz parte da gestão e vai estar documentado na descrição de cargo. Entende? Porque o CBO geralmente é o mesmo, a menos que você coloque ela, por exemplo, para um CBO de operador de loja vendedor ou operador de loja estoquista, depende do que ela faz mais. Mas se ela continua fazendo atendimento, é operador de loja atendimento, não muda o CBO e tá tudo bem. É porque antes nós tínhamos a carteira de trabalho que a gente escrevia o que bem entendia lá. Então, se eu quiser pegar a carteira e escrever atendente 2, eu posso ir lá e escrever e tá tudo bem. Hoje não tem mais a carteira digital. A carteira ela não recebe anotações, a digital. Ela só recebe números. E o número do CBO não muda. Que nem, por exemplo, eu tenho uma função na minha empresa que é analista de marketing. E aí está escrito, inclusive lá no CBO do Ministério do Trabalho, analista de marketing número tal. E eu uso exatamente o CBO do analista de marketing. Sabe o que aparece escrito na carteira de trabalho da pessoa? Gerente comercial. Nada a ver com o cargo que a pessoa tem. Então, a carteira de trabalho, ela se atualizou, mas os CBOs não. Nós temos uma quantidade de funções que existe hoje e não tem CBO para isso. Analista de marketing é um deles. Então, quem resolveu fazer os encaixes das funções dos CBOs fez essa bagunça total. A pessoa analista de marketing e lá está registrada como gerente comercial na carteira. E aí a pessoa fala assim, mas por que aqui vem escrito gerente comercial? Porque é o CBO. Então, nós não vamos mexer no CBO, mas nós vamos mexer na descrição de cargo e no trabalho. Uma vez decidido isso, o próximo passo é justamente isso que você me falou agora, que você perguntou, comunicar a equipe. Isso nós chamamos em coaching, em treinamento, em liderança, tal de empowerment,
que não tem uma tradução para o português, mas seria empoderar. Então, você vai dar poderes para ela, você vai atribuir os poderes. De que forma? Você vai reunir a equipe e aí você vai dar a notícia. Fulana de tal, que já trabalha com a gente. Você tem que ter alguma coisa que faça com que as pessoas tenham uma boa aceitação dela. Não adianta você simplesmente ir lá e falar que ela foi promovida. Porque dentro de cada uma delas vai estar, por que não eu? Eu me dedico mais, eu me esforço mais, eu isso, eu aquilo. Então, você nunca pode ir no mundo dos adjetivos. Adjetivos é um mundo nebuloso. É um mundo que ninguém sabe o que significa que as pessoas estão falando. Jamais usa adjetivo, nem para feedback, nem para advertência, muito menos para regimento interno, para nada. Foge de adjetivo, vaza. Porque adjetivo é um terreno nebuloso, nebuloso. Então, você vai encontrar coisas que sejam inquestionáveis. Ela já está conosco na empresa há X anos, né? Então, você já para e pensa, será que não tem alguém que está no mesmo tempo de casa e que vai reclamar? Então, ela já está na empresa há X anos, ela já está desenvolvendo essa função, essa função, esta função. Então, neste momento, ela está sendo promovida para atendente nível 2. Porque nós vamos precisar de ajuda com a ausência da gerente, né? Eu poderia colocar duas nível 2, duas pessoas? Pode. Tá. Nós vamos precisar de ajuda com a ausência da gerente, né? E nós vamos precisar contar com todos vocês. Neste momento, nós temos 2 pessoas que já estão assumindo o cargo de nível 2 e elas vão ter responsabilidades de ajudar vocês. Ou é diferente? Elas não vão ser líder de vocês. Elas vão ajudar vocês. Então, elas estão aqui para quê? O papel delas vai ser ajudar vocês para que vocês tragam melhores resultados, né? Sempre presentes e tal, para que a gente realmente acabe não se atrapalhando com a saída da fulana. Mas é sempre essa ideia de que... Porque esse é o papel do líder. O papel do líder é ajudar. Mas geralmente o dono não faz esse empowerment, só dá o cargo e depois a pessoa se lasca. E quando faz, ainda faz errado. Ainda fala assim, porque eles vão agora, ela vai agora fiscalizar vocês, ela vai verificar onde estão os erros, ela vai dar as ordens em vocês. Não, gente. É uma pessoa para facilitar o processo. Ela vai ser uma facilitadora do processo entre eu e vocês. Então, ela vai, deixar claro que essa não é uma boa, que ela vai trabalhar muito mais do que elas. Eu preciso de uma pessoa para facilitar esse processo entre eu e vocês. Então, para que eu possa estar concentrando as informações para que ela possa estar me trazendo. Então, a partir de hoje, nós estamos com essas 2 pessoas, né? Isso não significa que outras pessoas não serão promovidas no futuro. Porque a nossa empresa oferece, sim, oportunidades para crescimento de todo mundo. A empresa está crescendo, novas oportunidades surgirão. E esse é só o início, Sandra. É só o início do processo no qual, no futuro, a ideia é que você tenha subgerentes, líderes atuando em cada das áreas. Que eu sempre falo que quando você pega uma pessoa de atendente para líder, eu acho que foi isso que a gente conversou na live, é um espaço muito grande. É um espaço muito grande. Um gerente é um cara que faz tudo que o dono faz, tudo. Ele faz compras, ele faz vendas, ele toca o negócio sozinho. E as pessoas da área comercial, erroneamente, chamam o melhor vendedor de gerente. Mas não é gerente. Aí eu tenho uma dúvida. Claro. Eu tenho uma dúvida. Desculpa interromper. Eu lembro que você falou em uma das lives que quando a gente faz o processo da descrição de cargos, que você utiliza aquele papel, que você fala assim, essa descrição de cargos, ela não vai ficar arquivada lá numa pastinha, ela é uma coisa muito viva, né? E as tarefas são ali colocadas. Mas isso aí, ele tem que ficar demonstrado para os funcionários? Ele ou não? Não. São coisas diferentes. Ela é viva no sentido que, agora mesmo, a pessoa está saindo, algumas atividades você vai absorver, outras atividades a equipe vai estar absorvendo.
E aí você certo. vai estar preparando melhor quem são as pessoas que vão estar absorvendo essas atividades. É nesse sentido. Mas às vezes as pessoas confundem a minha fala e acham que toda semana pode colocar uma coisa nova na decisão de cargo para ser feita. Ah, sim. Quando a pessoa vai ter uma promoção, viva no sentido que você começa a passar algumas atividades para ver se ela vai se dar bem naquele setor. Às vezes você vai mudar a pessoa de setor, às vezes você vai promover a pessoa. Então você vai lá e sutilmente você começa a passar algumas atividades para a pessoa que você acha que ela pode se desenvolver bem. Quando você já passou mais ou menos 30% de atividades, é o momento de você perguntar se ela quer assumir aquele cargo. E aí você vai continuar passando até os 50%, que é quando ela vai assumir, de fato, outro cargo. Às vezes ela vai mudar de cargo. Ela vai Sim, mudar de cargo. E essa passagem tem que ser feita com muita cautela. Porque não dá para a pessoa parar de fazer tudo que ela faz hoje e assumir outro cargo. Às vezes é um cargo na área administrativa, às vezes é outro cargo mesmo. Não dá assim para chutar tudo para o alto. Então você vai experimentando para ver se ela vai se dar bem nessa promoção, porque se você promove e promove errado, não tem retorno. Você não pode nunca mais, por lei, voltar ela na mesma posição que ela tinha. Aí ela tem que ser dispensada. Isso é muito triste. E é muito caro também para a empresa fazer a dispensa. Então, você passa uma atividade sem falar nada de promoção. Porque se você tá. citar a promoção, também ela pode falar, depois não deu certo e ela vai te cobrar. Mas você falou que eu ia ser promovida. E frustra, né? Aham. Então, nesse momento, a gente vai com muita cautela, sem falar nada de promoção, mas olha, eu estou precisando que alguém desenvolva para estar embalando as plaquinhas. Você consegue estar embalando essas plaquinhas para mim? Daí a pessoa vai lá e aprende o processo, fazer, embalar as plaquinhas e mandar para o correio, por exemplo. Eu preciso Tá. de alguém que possa estar enchendo o copo d'água. Você pode estar enchendo o copo d'água? E aí você vai estar conhecendo de que forma que a pessoa reage a essas atividades e como ela se sai a essas atividades. Quando você viu que ela está indo super bem e que ela está tendo ótimos resultados, deu lá uns 30%, você já faz a pergunta: você não gostaria de assumir o cargo na logística de fazer o envio das plaquinhas para os alunos? Né? E aí, esse cargo não é só embalar a plaquinha. Você vai ter que fazer o controle de quanto o aluno estudou, se ele obteve 80% mesmo das aulas, se ele apresentou as atividades, daí você conta tudo que envolve, que ela acha que é só embalar a plaquinha e mandar. Aí você conta, você vai ter que administrar as planilhas, vai ter que administrar a plataforma onde a pessoa faz as aulas e saber se realmente ela já teve, daí você atualiza o endereço dela, daí tem a planilha de atualização de endereço, e aí você vai fazer as etiquetas, e aí você vai embalar as plaquinhas para estar enviando. Então você vai expandir a função completa, como ela é. E a pessoa vai te dizer que ok, quando ela chegou lá nos 50%, ela já é promovida. De que forma? Então vamos fazer o seguinte: a partir do dia 1º de outubro, você pode estar assumindo então essa função e nós vamos continuar te treinando até o final de setembro para ela. E aí você vai continuar passando as coisas. Chegou no dia 30 de setembro, você sente e conversa. Você continua interessada com essa promoção? Porque agora você vai passar a ter que entender também de Excel, ok. Aí você entrega os outros 50% para ela, porque aí você vai estar efetivamente fazendo um planejamento para ela ir passando as atividades dela para outra pessoa. Então, quando eu digo que a descrição de cargo é viva, ela é muito mal interpretada. Até Tá. para os meus alunos, às vezes eles acham que toda semana pode pôr uma atividade nova para a pessoa. Não, Tá. não é assim. Ela é viva no sentido que eu consigo ver as passagens, né, das atividades que eu estou fazendo de uma pessoa para outra e eu consigo ter o controle disso. Eu consigo ter o controle de quando eu contrato alguém, que eu não vou derrubar tudo no colo da pessoa de uma vez, que a pessoa vai dar errado. Eu vou começar passando as atividades nível 1, as mais simples, e à medida que ela vai absorvendo, eu vou passar as níveis 2. À medida que ela vai absorvendo, talvez na metade do período de experiência, ela tenha absorvido 30, 40% das atividades.
eu vou fazer a análise de como é que ela se saiu nesse primeiro período junto com ela, dar os feedbacks de melhoria e mostrar o que ela tem que entregar no segundo período. Mas dificilmente nos 90 dias de experiência a pessoa vai conseguir fazer 100% do que ela foi contratada para fazer. É por isso que ela só vai assinar a descrição de cargo depois dos 90 dias. E isso não vai ficar exposto em lugar nenhum. Olha, agora eu estou te convidando, terminou teu período de experiência, estou te convidando para se tornar uma profissional efetiva. Porque você sabe que se você dispensar com 90 dias certinho e ela pedir a conta com 90 dias certinho, nem você e nem ela pagam nenhum tipo de multa. Então, eu gosto sempre de deixar informado, porque a pessoa ela fica com a ideia de que a vida toda ela vai fazer só aquilo que ela desenvolveu nos 90 dias. Não é verdade. Além disso, faz parte também do teu cargo isto. E aí é o momento em que ela assina e que aquilo se torna um documento oficial. E é um documento oficial que você não vai ficar acrescentando tarefa toda semana. É por isso também que algumas tarefas que a gente sabe que às vezes tem mais flexibilidade, a gente coloca ela de forma um pouco mais ampla e não tanto naquele detalhezinho. A gente deixa o detalhezinho para colocar no POP, no procedimento de operação daquela atividade. Porque, às vezes, a situação até muda. Às vezes, por exemplo, eu falo para a pessoa, olha, você vai telefonar para cada cliente para dar o retorno. De repente, você comprou um sistema e o sistema faz isso automaticamente. Então, ela já não vai mais telefonar. Então, eu coloco, você vai dar retorno ao cliente. Se vai ser por e-mail, por WhatsApp ou por alguma coisa que inventarem, daqui a pouco é um drone que vai lá no cliente dar o retorno, né? A gente não sabe. Então, por exemplo, quando as pessoas escrevem que a pessoa da loja ela vai colocar o produto na vitrine. Não, ela vai organizar o produto para ser visto pelos clientes, futuros clientes. Porque se eu ponho o que é na vitrine e depois eu peço para ela fazer a mesma coisa no Instagram, não fui contratada para fazer no Instagram. Colocar, então, mais genérico, né? Genérico e não específico. O específico vai na forma de se fazer, no procedimento. No procedimento. A gente não vai colocar nada que envolva o como. É mais o que ela faz. O que ela faz? Ela tem que divulgar o produto para os clientes. Como ela vai divulgar? WhatsApp, Instagram, Facebook. Como ela vai divulgar? Na vitrine, propriamente dito? Então, e esse como? Esse como também, ele não fica ali exposto para o profissional? Ele fica exposto? Depende o local. Se você trabalha com alimentos, geralmente você não tem ordem para colocar nenhum papel em lugar nenhum. Mas se você tem uma indústria e nessa indústria você pode fazer gestão à vista, você pode colocar, tem indústrias que colocam até na máquina. Até na máquina, o procedimento de operação desta máquina, né? Depende qual é o tipo de empresa que você tem nesse caso. Porque a área alimentícia geralmente tem regras sanitárias que não pode ser colocado papel em parede. Esse como, ele pode ser feito um treinamento do como. Hoje ele é feito assim, você tem que colocar a roupa no Instagram, tem que colocar a roupa no Facebook, tem que colocar a roupa na vitrine, tem que colocar a roupa no WhatsApp. Então, é o mesmo colocar a roupa. Mas se a gente fecha que a pessoa vai fazer na vitrine, o dia que você pede para ela fazer no Instagram, ela já disse que não é a função dela, entende? A gente tem função de cargo sempre baseada no o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Quando esse o que começa a virar como, já é procedimento. Já não é mais a descrição. A descrição é sempre o que. E aí não tem erro mesmo. Porque quando deu os 90 dias, aí a pessoa vai e assina. Aí sim é o momento em que ela assina aquilo que ela está fazendo, a atividade que ela está assumindo de fazer, mesmo que não esteja tal. Aí as pessoas falam, cara, mas aí a pessoa diz que é desvio de função. Depende. Se você quer trazer um monte de atividades que não partem, tipo, você contratou uma pessoa para ser balconista, daqui a pouco você quer que ela faça entrega na rua.
É desvio de função, sim. Aham, Aí é desvio de função. Mas se a pessoa está trabalhando com balconista e você quer que ela coloque preço na mercadoria, tá com ela tá ali, faz parte daquilo que ela foi contratada para fazer. É diferente de sair e fazer uma entrega na rua. Então a gente tem que sim, tomar muito cuidado, porque sim, o desvio de função existe, né? E o desvio tá, de função ele se caracteriza por aquilo que a pessoa não foi contratada para fazer. Mas se você contratou para ela ser balconista e fazer entrega, vai estar escrito isso no contrato dela. Aí tá, deixou de caracterizar desvio de função. Aí não é, porque ela sabia para que ela foi contratada para fazer. tá. Então, e agora como eu tô dando andamento na parte de descrição de cargos, né? Aí num segundo momento, aí eu posso começar a fazer as normas e regras junto com elas. É isso. Calma, sim, Ou vai, ou calma. espera um pouco. Espera, porque Tá, é muito qualquer movimento. coisa. É muito Tá, movimento, é muita coisa. E as descrições das atividades já vão fazer com que muitas regras passem a ser cumpridas. Porque certo. a forma que elas descrevem, o que elas têm para fazer e como elas vão fazer, já vão deixar muitas regras sendo cumpridas Tá, depois. tá perfeito. Tá bom. Ok? Perfeito. Ok, combinado. Obrigada, agradeço demais, viu? Mais uma vez. Estou Obrigada te por ter, acompanhando sempre. obrigada de ter retornado com as suas dúvidas. Com certeza ajudou outras pessoas também. Com certeza. E lembre-se, você é a diretora da sua empresa. Eu tenho. Eu vou aproveitar que você estava falando sobre descrição de cargo. E aí, quando eu contrato uma pessoa, ela não precisa fazer a descrição na mão. Vamos dizer assim, você falou que depois de 3 meses, passa a descrição de cargo para ela, ela só assina. Não precisa fazer de escrita à mão. Isso é só com o funcionário antigo. Sim É e não. isso? Sim e não. Quando você contrata, ela não vai fazer a decisão de cargo, mas você tem que ter a decisão de cargo, porque você já vai ter usado a decisão de cargo para fazer a Certo. contratação, para procurar o perfil que você quer, de acordo com as funções que a pessoa ter, tudo isso você já tem, ok? O que você Sim. pode fazer e que vai te ajudar no processo dos 90 dias quando você traz uma pessoa nova para a empresa? Quando ela entra, não tem nada que ela vai fazer, isso é um controle seu, nem mostra a descrição dele. Fala que ela vai só se assustar, nem mostra. Vai Tá. passando as atividades. Quando deu os 45 dias, aí você pode sentar com ela e pedir para ela escrever tudo aquilo que ela já desenvolveu na tua empresa, tudo aquilo que ela já fez. Para que isso? O que é da decisão de cargo? Você vai conseguir avaliar o que ela pensa que ela tem que fazer, o que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Aí você pode usar o mesmo formulário que tem lá no nosso programa, né, dentro da aula de descrição de cargo, que é aquele formulário por quê e como, né? Só para que você possa estar fazendo esse acompanhamento dos primeiros 45 dias. E aí você olha, ok, mas lembra, você fez tal coisa também, você não pôs aqui. Tem essa coisa que você já aprendeu e você já pode pôr aqui. E essas foram as suas atividades dos primeiros 45 dias. Agora eu vou estar te passando também isto. E aí você vai passando. Quando você vai fechar os 90 dias, ele faz novamente, vai ficar mais completo. Que você sabe, Kelly, quanto mais vezes a pessoa escrever aquilo que ela tem para fazer, mais ela vai memorizar e entender o processo. E aí ele vai fazer novamente. E aí você vai sentar com ele depois dos 90 dias, e aí você já tem a descrição das atividades. Fala, excelente. Essas foram as suas atividades do período de experiência que fez com que você fosse aprovado. Mas além desta, tem essas também. E aí você vai fazer um confronto daquilo que ele está te trazendo com o que tem para estar sendo feito. E aí é o momento em que ele assina a descrição de cargo dele e o que ele foi contratado para fazer. E isso tem validade, sim, é um documento. E você guarda o que ele desenvolveu nos 2 períodos dos 90 dias. Simplesmente que foi usado não como um documento, mas como um treinamento para que ele fosse tendo a percepção de tudo aquilo que ele tem para fazer.
Porque quando a pessoa começa, fica tudo muito solto na cabeça dela. Mas à medida que ela vai escrevendo, ela vai começar a focar o que ela tem para fazer. E entender que você passou uma parte, no segundo período tem outra parte, e quando ele for efetivado, tem outra parte também. Aí fica bem completo. Carmen, eu ainda tô com aquela dificuldade de contratar. E aconteceu uma história muito interessante essa semana e eu quis também compartilhar com você, porque foi totalmente inspirado em você. Uau! Então, você me contou a história do. Contou pra todo mundo, né? Na verdade. Sobre a história do rapaz que trabalhava na fábrica de chocolate. E eu tive uma história muito similar com a fábrica de cerveja. Com o Uau! rapaz. Eu peguei o currículo dele, o currículo era bom, atendia as minhas necessidades, né? E conversei com ele por telefone e tava tudo se encaixando razoavelmente bem. Você estava Só que até, aí eu já eu tava até feliz que você ia contratar tava, a pessoa. finalmente ia resolver, né? E aí eu chamei ele para minha entrevista pessoalmente e nessa entrevista participou eu e meu esposo. Aí ele falou que ele não bebia, que ele já tinha assentado porta, que ele, enfim, assim, né? Tava de acordo com o meu interesse. E conversando com ele de uma forma mais leve, porque antes eu só perguntava mesmo as coisas profissionais. E aí eu fui investigar um pouquinho mais a questão familiar. Descobri que ele tem 33 anos, 7 filhos. E aí, quando eu abri a carteira dele, ele tinha mais ou menos 15 empregos. E nenhum passava de um mês e meio. Aí eu fui conversando com ele e descobri que o último trabalho dele foi numa fábrica de cerveja. E ele era responsável por tirar as garrafas, não deixar as garrafas se juntarem, porque a cerveja parece que ela ia quente por uma esteira e voltava, ia para a câmara de resfriar, né, e voltava gelada na frente dele. E nesse processo da garrafa estar quente e depois resfriar, elas estouravam, então estilhaçava vidro para todo quanto é lado. Aí o que aconteceu? Que quando passava, a função dele era pegar essas garrafas e separar elas para elas não estourarem quando elas forem resfriadas. Quando ela passava por ele, quente, passava nas laterais e passava nas costas. Mas quando vinha na frente dele, ela vinha geladinha. E ele usou essa expressão assim, geladinha. Eu falei, poxa, esse rapaz, ele não bebe. E ele foi muito empolgado no geladinha, né? E aí eu lembrei de você na hora e a história do chocolate. Aí eu perguntei pra ele, mas e aí, você não podia beber? Ele falou, não, não pode, a empresa não permite, né? E eu também não bebo. Eu falei, poxa, perdi a oportunidade. Mas a empresa não fornece cerveja, alguma coisa assim pra vocês? Ele falou que sim. Na sexta-feira eles davam 2 engradados de cerveja para cada funcionário. E também tinha a lojinha da fábrica que eles podiam comprar com um preço bem melhor, né? Aí eu achei que eu tinha perdido a minha oportunidade, mas eu insisti, aprendi com a Carmen. E aí eu falei assim, não, mas me conta, qual foi seu recorde? Aí ele pegou, se ajeitou todo na cadeira, assim, então eu vou te contar a história. Aí eu, consegui. Aí ele falou que no dia do aniversário dele, ele foi desafiado a beber, quem beberia mais. E ele bateu o recorde de 16 garrafas, e era muito fácil, muito simples, porque era só estourar as garrafas depois que ele bebia. Porque essas garrafas não eram contabilizadas, né? Eram perdas. Então, aí eu fiquei... eu chorava por dentro e sorria por fora, né? Mas muito feliz por esse resultado com a sua história, né? Gente, E, nossa... gente, eu não tô acreditando, Kelly. A gente acha, né, que nó em pingo d'água é muito raro de acontecer. Cada vez, olha aí a tua história. Olha a tua história. Pior do que comer chocolate por fora, 16 garrafas de cerveja. Caramba, 16. onde é que se diz que o cara não bebe, né? Não bebe. Eu fico com uma pena dos empresários que faz aquela entrevista de 5 minutos e olha o Era cara eu. sensacional e contrata. Eu tenho uma pena desse pessoal, gente, que faz aquela entrevista 5 minutos, 10 minutos. Ah, você bebe? Não. Você aceita isso? Aceito. Aceita aquilo? Aceito. Você já imaginou você mandando esse cara na casa do cliente?
Pois é. Olha, Kelly, antes de mais nada, parabéns. Parabéns pela tua coragem de ter seguido realmente o passo a passo da entrevista e de ter Sim. conseguido deixar a pessoa tão à vontade, que nem eu sempre falo, né? Virou seu best friend forever, né? E, Amigo de infância, já tá até te contando das 16 garrafas de cerveja que ele bebeu de uma vez só. Imagina como é que alguém consegue beber 16 garrafas de cerveja, isso que ele não era alcoólatra. Imagina se fosse. pois Então, é. para quem não conhece a história que a está contando, foi uma entrevista que eu fiz numa fábrica de chocolate, né? A pessoa ia trabalhar lá. E aí eu falava, nossa, mas você trabalha com chocolate, que delícia, tá, tá, tá. Então, o que que a gente faz no processo de entrevista? Deixa a pessoa à vontade, vira amigo de infância. E aí eu queria saber se ele podia comer chocolate, ele dizia que não, e eu insistia, tal, até que ele me contou que o chocolate que era quebrado na esteira não era mais contabilizado nem pesado. E ele e os amigos dele saqueavam quilos de chocolate, que depois as esposas usavam para fazer pão de mel, para fazer doce, para vender, ovo de Páscoa. Imagina só que pessoa de confiança que tinha dentro da empresa de chocolate. E aí, a mesma história aconteceu agora com a Kelly, com a cerveja. Então, pessoal, não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Vocês precisam aprender a fazer a seleção do jeito que tem que ser. No primeiro momento, a Kelly ia contratar. Sim. Aquele desespero, precisando de gente, a pessoa parecia ser perfeita. Aí, chegou a carteira de trabalho com o currículo, já não tinha nada a ver, um monte de empreguinho de um mês. Não colocam no currículo. Vocês têm que aprender Não, aquilo que não está no currículo. não tinha mesmo. E fazendo a entrevista, o cara continuava querendo bancar de bom moço. Que eu não bebo, que eu isso, que eu aquilo. E olha só o que ela descobriu. Então, Kelly, olha, é melhor ficar sem ninguém, né? Como diz o Nesse caso, com certeza. só do que mal acompanhado. Sim. E eu fico pensando, a quantidade de problemas que você tem enquanto você precisa contratar, você já conhece. Você já sabe que você e seu esposo acabam trabalhando bem mais e a pessoa que ajuda vocês, o montador, vendedor, que eu não lembro o nome, Marcelo? Hélio. Hélio, que o Hélio também já conhece os problemas. Então, esses são problemas já conhecidos. Mas quando você traz uma pessoa que é exatamente um mau caráter como ele, aí são problemas desconhecidos. E sem querer, você respondeu uma pergunta que fizeram na live lá em cima, que perguntaram como é que faz para analisar o caráter das pessoas. O caráter aparece, gente. Você só tem que dar espaço. Você Verdade. dá espaço e o caráter vai aparecer. Parabéns, Kelly. Estou muito feliz, né? Você ainda não contratou, mas olha de quantas buchas já que você já se livrou. Sim. Isso já me deixa muito feliz, porque muitas pessoas que no currículo eu com certeza aprovaria, que era o meu método, né, de contratação. Hoje, meu Deus, é cada história. Teve um rapaz que ele confessou para mim que ele não faz nada o dia inteiro e o pai dele tem uma serralheria e ele não ajuda o pai dele porque ele acha o serviço muito perigoso. Então ele prefere não fazer nada do que ajudar o pai porque a solda dói os olhos. É um serviço muito perigoso. E um currículo assim, ok. Agora imagina, se ele não ajuda o pai, você acha que ele vai ajudar o Hélio? Pois bem. Não vai ajudar Imagina. o pai, nem o Hélio, e muito menos a Kelly. Nossa, Kelly, eu te dou parabéns. Ó, vamos fazer o seguinte, pelo menos se você queria fechar a empresa, tal, você já pode trabalhar. Verdade. Você já pode fazer de RH, você já está podendo trabalhar, né? Em contratação de pessoas. Porque esse método de olhar o currículo realmente não funciona. As pessoas só escrevem no currículo aquilo que elas querem que você leia, né? Sim. Então, eu estou muito orgulhosa de você. Aluno assim dá gosto de encontrar na live. Gostei muito. E eu tenho certeza que vai ser questão de tempo. É igual encontrar ouro. Se você pegou só um pouquinho de terra ali, né, para procurar o ouro, você não vai encontrar. Você vai ter que derrubar um barranco inteiro até encontrar o ouro. E seleção é assim mesmo. Você tem que derrubar o barranco inteiro,
misturar a terra com a água, até que ali tem um brilhinho aqui, um brilhinho ali, pá, encontrou o ouro, até que dá certo. Então é assim Sim. mesmo, não tem jeito. Ó, pessoal, todo mundo aqui na live dando os parabéns para você. É isso Ai, mesmo. que legal. Claro que é para levar a carteira de trabalho, gente, que é isso. Até 2019, todos os registros estão na carteira em papel. E se a pessoa tem a carteira digital, que ela é de 2020 para cá, ela leva a carteira digital e ela vai te mostrar os registros. Da mesma forma que a pessoa leva a carteira em papel e te entrega na tua mão, você abre para ler, ela leva digital. E o mesmo cuidado que você tem que ter de nunca tirar a carteira da vista dela, porque depois ela pode dizer que você sumiu com a carteira, que você adulterou a carteira. Você sempre dá a carteira junto com a pessoa, na vista da pessoa. É a mesma coisa com a carteira digital. De 2020 para cá, os registros estão na digital. 2019 para lá, estão na carteira de papel ainda. E se a pessoa é um híbrido, aí traz as duas. Traz a digital, traz a de papel, traga tudo. Só não traga o pai e a mãe para fazer entrevista, que aí já está reprovado. Carmen, mas assim, eu tô olhando ali porque já chegou cliente e eu tô sozinha, né? Não tenho horário de almoço, não tenho nada. Infelizmente, eu ainda tô nessa situação. Mas eu queria muito conversar mais coisas com você. Mas não vai dar. Poxa, é uma pena. Você atende o cliente e a gente conversa, pode ter certeza. Mas É você precisa certo. tratar pessoas. Urgente, sim. E principalmente a tua estagiária para te ajudar no administrativo. Ou uma Isso, auxiliar administrativa para te ajudar com vendas também. Mas você vai certo. entrar. Ó, você já tá... Parabéns. Ah, obrigada, Carmen. Obrigada. E eu tô muito feliz de compartilhar essa história com você. Nossa, Porque incrível. Você pode ter certeza que os editores de vídeos vão fazer um vídeo com ele. Essa história ainda vai correr o mundo. Porque, olha, os empresários precisam abrir os olhos. Tem muita certo. coisa além do papel. Justo hoje que eu tô assim, acabada. Não vale. Pois é, mas a gente conversa em outro momento, pode ter certeza. Oi, Luzilete, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi, tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô, que batom cor-de-rosa mais lindo! Eu sou de Pernambuco, viu? Ai, adoro Pernambuco. Que lugar de Pernambuco você é? Cabo de Santo Agostinho. Cabo Santo Agostinho, que delícia. Eu não conheço Cabo Santo Agostinho. Não, só conhecer, viu? Você tem empresa em Pernambuco? Do que é a tua empresa? É escritório de contabilidade. Ah, então você que cuida de todos esses empresários por aí que Tem e empresários, fica mas escondendo o faturamento do contador, não manda os documentos fiscais, fica mandando recibo que não tem valor fiscal para ser contabilizado, depois que o contador pede não sei quantas vezes, né? E reclama, né? E ainda fala que passou a data de pagamento, pede para fazer o recálculo, e se cobra o recálculo, eles choram. Fala assim, meu filho, eu cobro para fazer um cálculo, para fazer um recálculo, eu tenho que cobrar de novo. é assim mesmo. Tá vendo como eu conheço? Eu defendo os contadores. E os empresários querem que por tudo a culpa nos contadores. Que o meu contador não me avisou. Quem tem que saber é você, você que é empresário. O contador faz a contabilidade. Exatamente. Não é? É. Eu defendo vocês. Deixe o contador fazer a contabilidade, gente. Quem tem que saber dirigir a empresa é o empresário. É o empresário quem tem que saber dirigir a empresa, né? Mas Exato. qual é a sua dúvida? Em que eu posso ajudar? Você que já sofre tanto na mão dos empresários. É. Aí, eu até coloquei aí a pergunta, né? Porque a lei, eu até anotei aqui a lei 14.151 de maio de 2021. Ai, Aí não ela fala comigo não, eu sou psicóloga, eu não sou advogada. sim, mas eu vou chegar lá. É porque advogado gosta de falar o número da lei, né? Ele fala, não, a lei tal, ele já sabe. Eu não sei, gente, me explica o fato, me explica o caso, que aí eu consigo responder. Eu vou explicar.
Então, aí ele. Mas eu acho que você vai saber me explicar isso aí, né? Porque, mesmo eu trabalhando com lei também, mas aí ele diz que a gestante, enquanto estiver em pandemia, Ah, ela tem tá. A lei nova agora, que foi que. aprovada em maio do Bolsonaro. Enquanto tiver a pandemia, ela tem que se manter home office, né? Ela não pode ficar na empresa. Aí qual é o meu aperreio aqui? Porque a função dela na empresa é Não caixa. permite o home office. Aham. Exato. Aí eu fiquei pensando, será que eu não posso orientar ele? Mas aí eu estou em busca de ver alguma coisa assim que dê cobertura, que tenha embasamento, de colocar ela numa função que tenha na empresa, que ela possa exercer essa função home office. Não Não. pode, né? Vamos dividir. Vamos dividir esse porco, né, em pedaço para a gente conseguir entender o que é o que, né? Pedaço de cada vez. Primeiro, essa lei, como muitas no Brasil, foi super mal escrita e aprovada na correria, num momento totalmente insano. E em lugar dessa lei proteger a gestante, acabou com as mulheres. Acabou com as mulheres essa lei. Essa é uma lei que foi criada lá pelos ministros e foi levada para aprovação e ela foi aprovada. Só que ela não protege, ela acabou com as mulheres porque ninguém mais quer contratar mulher. Porque a lei foi muito, muito infeliz. É uma lei que diz que nenhuma gestante pode trabalhar. Ponto. Só pode trabalhar se for home office. Só que aí, você contratou uma pessoa para atender o caixa, como você deu o exemplo. Ou você contratou uma pessoa para ser cozinheira do teu restaurante, né? Como é que essa pessoa vai ser cozinheira home office? Exato. Então, rapidamente começou a dar alguns problemas na justiça. Quando estava liberada a suspensão de contrato, os empresários ainda tinham duas alternativas em relação a isso. Suspender o contrato e complementar o pagamento da pessoa, porque na suspensão do contrato, a gente sabe que é feito aquele cálculo que paga mais ou menos o valor do seguro-desemprego, que é o mesmo cálculo, então não dá o salário da pessoa, dá um valor abaixo. E aí as grávidas poderiam reclamar que elas estavam recebendo menos. Então, uma das opções que surgiu na época foi que as pessoas faziam a suspensão de contrato e complementavam o salário dela. Aí, Sim, praticamente não tinha risco. O único problema é que depois essa pessoa adquiria estabilidade na tua empresa. Além da exato. estabilidade gestante, ela tinha estabilidade do período que foi usado o contrato. Essa foi uma ideia. A outra ideia, as pessoas simplesmente faziam a suspensão do contrato e não complementavam o salário e falavam, fecha o olho, né? Vou correr o risco, vou correr o risco. Depois a gente vê o que dá. E só fazia a suspensão do contrato. Mas neste momento, você já não consegue mais suspender contrato, consegue? Não. Acabou, né? Tudo só foi até o dia 25 de agosto. 25 de agosto, essas possibilidades terminaram. E aí, Esgotaram. as gestantes, uma outra possibilidade foi o médico colocar que é uma gravidez de risco e fazer a solicitação do afastamento dela. Aí ela vai para o INSS. Então, às vezes, a pessoa está lá com o barrigão, 9 meses, 8 meses, 7 meses. Vai para o médico pede o afastamento e o INSS paga o salário dela na íntegra. E aí, esse salário, ele vai para o INSS é que vai fazer a auditoria, a perícia, né? Para confirmar a necessidade e ela vai ser afastada pelo INSS. O INSS paga na íntegra. Mas você tem que ter a solicitação médica. E agora, recentemente, outros empresários foram para a justiça. Por quê? Não tem o que a pessoa fazer, não tem como ela ficar home office e eles ganharam. Se você pesquisar, já tem acho que uns 4, 5 que nós chamamos de julgados. Tem uns 4 ou 5 julgados que o juiz foi favorável. Certo. Tem uns 4 ou 5 julgados de vários lugares do Brasil e que o juiz foi favorável da empresa e não da grávida. E colocou para o INSS pagar. Que o juiz falou assim, olha, o empresário não vai poder ser penalizado. Por quê? A pessoa foi contratada e ela não tem como exercer a atividade em home office. Então, Exato, é não isso tem como mesmo. exercer. E aí,
o INSS é quem foi responsabilizado de fazer o pagamento, mesmo sem ter, né, aquela solicitação médica de ser uma gravidez de risco. Porque é fácil você falar que a pessoa tem que ficar em casa descansando quando ela está com barrigão de 8 meses. Mas e quando ela acabou de ser contratada? Eu tenho alunos que acabou de contratar a pessoa, que a pessoa está lá de 1 dia, 2 dias, 1 semana e já está grávida. Ela já entrou na empresa grávida. E alguns alunos ainda perguntam, né? O pessoal das lives também, mas eu não posso fazer o exame médico para saber se ela está grávida? Não, isso é discriminação. Você não pode. Não pode. Entra, descobre que ela está grávida, aí você não vai conseguir esse afastamento médico, porque é gravidez de risco. Não, porque ela acabou de ficar grávida. Então, somente provando na justiça de que aquela atividade não pode ser feita dentro da empresa, home office. Aquela atividade não pode ser feita home office, né? Só que assim, quando muitos juízes votarem a favor da empresa, aí hoje tem o que a gente chama de julgados. Quando tem um montão de juízes que votaram a favor da empresa, aí nós vamos ter um entendimento jurídico. Certo. Quando você tem um entendimento jurídico, aí a coisa ganha força. Porque vários juízes votaram do mesmo jeito. Aí você tem um entendimento jurídico. Então, quando o advogado da empresa vai entrar na justiça, ele já coloca conforme o entendimento jurídico, ele já cita isso no processo dele. E quando você tem um entendimento jurídico, você tem mais facilidade que isso se torne uma súmula, ou seja, se torne lei, né? Um apêndice da lei já existente, e aí ele passa a ser uma súmula, ele vai se tornar lei daí também no nosso país em relação àquele fato. Mas é tudo muito novo, né? Tudo muito recente. Então, o que nós temos hoje para nos alegrar são esses poucos julgados já que foram feitos. Isso é o que a gente tem nesse momento para nos alegrar, porque a lei, de verdade, horrível. Uma lei horrível. Então, duas coisas para nos alegrar. Uma, que a pandemia vai passar. Domingo eu vou tomar a segunda dose da vacina, né? Esse domingo é dia de marcar a dose de vacina. Mas, enfim, vou lá feliz tomar a minha segunda dose da vacina no domingo. E a tendência é que realmente a pandemia passe e daqui a pouco deixe de ser decretado pandemia. E aí, então, vai se ter mais facilidade para que isso tudo possa estar sendo liberado e tudo mais. Ok? Ok. Eu sei. E aí eu quero aproveitar a tua pergunta para falar quando a pessoa pode ficar home office, tomem os devidos cuidados. Porque às vezes a pessoa pode ficar nas redes sociais, home office. Às vezes ela pode fazer coisas, por exemplo, divulgação de redes sociais, alimentação de planilhas, coisas assim. Ela pode desenvolver outras atividades, mesmo que não estejam no escopo de trabalho dela. Documenta. Fulana de tal terá que ficar home office, portanto, estará sendo treinada para desenvolver esta atividade, que hoje não faz parte do seu escopo de trabalho, mas que será treinada para estar desenvolvendo o home office. E aí tem que tomar os devidos cuidados. Qual é o top das reclamações trabalhistas de quem fica home office? Horário de trabalho? As pessoas dizem que trabalharam 5 horas extras, 10 horas extras. A gente sabe que não é verdade, mas o dono da empresa é que tem que documentar. Então, você tem que colocar um ponto eletrônico. Pode ser até no celular da pessoa e você documenta que vai usar o celular dela somente pelo fato dela estar home office. Senão também você não pode ficar usando o celular de empregado, não. E aí tem, por exemplo, a Ponte.me, ela é gratuita para quem coloca até 2 empregados lá dentro. E aí a pessoa registra o ponto e vai marcar onde é que ela está. Outra coisa que aconteceu, eu não sei se você já viu, Luzinete, mas teve um caso de um juiz que manteve a justa causa porque afastamento devido ao Covid, que tinha que ficar isolada. Mas ela não tinha Covid, ela foi para a praia. E aí ela se divertiu na praia, saiu com várias pessoas, postou um monte de fotos,
recebeu uma justa causa. E o juiz manteve essa justa causa, então esse também é um julgado a favor do empresário. Manteve a justa causa da pessoa que estava com atestado de Covid e que estava na praia se divertindo com os amigos. Então, a situação, ela está mudando, né? O judiciário está olhando um pouco mais com outros olhos para o empresário, porque essa ideia de que cegamente tudo é em relação ao empregado já não está mais assim tão cegamente. Mas o empresário tem que fazer a coisa certa. Se a pessoa está home office, tem que ter o controle de jornada, o controle de ponto. Tem que ver se a pessoa tem condições para trabalhar em casa, se ela tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada. Tudo isso também tem que ser considerado. Ajudou? Ótimo. Então tá bom, Duzinete. Adorei falar com você. Senti um pouco essa energia boa aí. Coisa boa. Deu saudade de Olinda, daquelas Oh, do Alto da Sé. Ixi, deu saudade de tanta coisa falando com você, de Maria Farinha, de muita coisa boa. Deu saudade de muita coisa boa que tem aí. Zinete, obrigada, parabéns por ter participado. Espero ter ajudado, né, a respondendo a sua dúvida de hoje. eu estou amando, viu? Eu estou amando, porque tem muita coisa se encaixando comigo. E eu tomei uma decisão hoje, porque eu comecei a lhe acompanhar. Eu vou contar essa história depois, certo? Uma história muito linda de uma decisão que eu tomei hoje, certo? Então, fico feliz. Essa foi a nossa live Pipoca, onde você pode participar e fazer suas perguntas.